Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa muito o horário que você está assistindo esse vídeo. Quero te saudar aí do outro lado da tela. Estamos aqui para poder falar sobre a introdução à permacultura e diretamente do canal do Centro Permacultural Fazenda Fazenda. Então, vou me apresentar um pouquinho e a gente já vai entrar no assunto que é muito gostoso, sabendo que é a primeira aula só para você conhecer, então com certeza vai ter muitas perguntas e muitas dúvidas, então fica à vontade de entrar em contato comigo, de escrever aqui nos comentários, que a gente está sempre atento aqui. O meu nome é Thaís, eu sou professora e sou permacultora aqui em Maringá, no noroeste do Paraná. E sabemos que o Centro Permacultural Fazenda Fazenda está em Foz do Iguaçu. Conheci a Anne em abril do ano passado e somos biólogas, professoras, super entusiastas, sonhadoras e concretizadoras de sonhos. E estamos aqui, né, oferecendo essa formação na internet de uma maneira para conversar de assuntos que a gente acha muito importante para a edificação desse centro permacultural, onde as crianças de 0 a 100 anos vão poder estudar e praticar tudo que a gente acha interessante, pensando na permacultura como uma ferramenta de base. Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar, aqui atrás de mim, olha só, a gente tem as pétalas da permacultura. Então, a gente consegue ver mesmo de longe as pétalas e um desenho em espiral. Então, o que aconteceu? Como que surgiu essa tal dessa permacultura? E por que ela tem esse nome, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar e olhar, né? São as coisas que a gente traz nas palavras o significado e do que a gente está dizendo, o que a gente está querendo dizer com essas palavras. Então, perma significa de permanência e cultural, permacultura, que é da própria cultura do ser humano. Então, a permanência do ser humano no sentido de estar aqui sobrevivendo em harmonia com a natureza. Da maneira como estamos aqui agora, não estamos em harmonia com a natureza. Temos água contaminada, comida contaminada, as questões das alterações climáticas e muitos outros diversos fatores que levam, né, a gente entender que estamos caminhando, né, para um excesso consumo dos recursos, uma falta de produtividade, onde o ser humano não se relaciona mais com a abundância da natureza, trazendo a prosperidade para todo mundo, mas sim doenças, escassez e muitas coisas que a gente não quer mais. E aí é por isso que eu trouxe a introdução aqui no dia de hoje, para você entender como que é essa pétala, né, colorida, né, da permacultura pode nos ajudar a organizar os espaços. Então é muito interessante que não é simplesmente organizar um espaço à posição dos móveis, mas sim o planejamento de uma área onde os seres humanos vivem. Então, isso pode ser uma casa, pode ser um escritório, pode ser uma escola, né? Desde que a gente tenha a intenção de designar, né? Então, quando a gente faz o curso de permacultura, ele se chama PDC, Permaculture Design Course. Isso porque o design vem da palavra designar, que significa dar destino. Então, a gente vai identificar os recursos que estão abundantes no espaço e vai dar destino para eles. E esses destinos podem ser o mais diversos possíveis. E no final, vou falar um pouquinho aqui do Instituto Se Faz, para vocês entenderem um pouco na prática como que isso funciona. Bom, sabendo que o que a permacultura é e como que a gente utiliza as cores e as pétalas, vou explicar um pouquinho da origem para a gente entender de onde que ela veio e como que a gente pode utilizar ela no nosso centro permacultural Fazenda Fazendo. Ela surgiu na década de 70 com o pesquisador Bill Mollison, na Austrália,
observando, né, os povos originários de lá, que é uma ilha, que é muito mais fácil a gente fazer essa observação, porque ele queria saber como que o ser humano sobrevive às crises até hoje. Estamos aí batendo 8 milhões de pessoas, e pandemias, e desastres naturais, e guerras, né? E a gente está aí sobrevivendo. Então, ele chegou à conclusão de que existe dentro do ser humano 3 princípios éticos. Então, ele não criou esses princípios e deu como uma coisa, uma verdade absoluta, onde a gente precisa seguir. Mas ele observou dentro do próprio comportamento do ser humano e deu um nome e sugeriu que a gente utilizasse esses princípios éticos, né, no nosso dia a dia, assim como, né, o desenho das pétalas da permacultura. E uma outra coisa que tem, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é só isso, entre aspas, que a permacultura utiliza como ferramenta para estudar, que são os 12 princípios de design. Então, munido dessas ferramentas, princípios éticos, pétalas da permacultura, princípios de design, a gente consegue elaborar um projeto, né, dos espaços e das atividades que acontecem em um lugar, conforme a gente vai observando os recursos que tem ali. Então, a partir dessa pergunta, por que a gente sobrevive às crises, né, o Bill Mollison chegou à conclusão de que a gente respeita 3 princípios éticos, que eles estão aqui, ó, bem no centro da pétala, que são cuidar da pessoa, cuidar das pessoas, cuidar da terra e partilhar a abundância. A Anne, querida, linda, maravilhosa, gosta muito de dizer regenerar o cuidado com as pessoas, regenerar o cuidado com a terra e partilhar a abundância, onde que a gente possa, né, escolher esse espaço, esse centro permacultural, como lugar de prática, de treinamento desses princípios em todas as atividades que a gente for fazer lá. E claro que acompanhado das crianças. Então, a partir da utilização, a aplicação desses princípios éticos, a gente olha para as pétalas da permacultura, que são as chamadas instâncias do nosso viver, e pensa em como ela está hoje, faz todo o passeio pela pétala e faz uma pétala nova, né? Imaginando como que eu quero que seja aqui no futuro. Para você que quer entender um pouco mais, já está com pressa, né? Não quer acompanhar aqui pela série, mas já quer ver sobre a permacultura, a gente tem também o canal do Instituto Cefaz, canal no YouTube, onde você consegue também analisar as pétalas da permacultura e entender um pouco melhor sobre ela. Tanto no grupo de estudos arco-íris, que a gente tem lá do nosso ciclo, o nosso primeiro ciclo, que foi o ciclo de verão, como na pílula matinal também, que é uma outra minissérie que fizemos, né, para explicar um pouco mais sobre isso. Então, voltando, pegamos as pétalas da permacultura, que eu vou falar aqui muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia, e fazemos uma análise do que a gente tem hoje e de como gostaríamos de estar. Então, aqui a gente tem o espaço construído, que no caso aqui, por exemplo, do Instituto Cefaz, a gente está numa casa de madeira, isso poderia ser uma outra casa, ginásio de esporte, galinheiro, né? Mas isso também tem a ver com a captação de água da chuva, com o reuso dos resíduos, com a construção com materiais naturais e outros materiais que a gente pode utilizar, como pedra e barro. As ferramentas e tecnologias está relacionada com o uso de ferramentas manuais, com o transporte de bicicleta, com o reuso dos resíduos. A educação e cultura tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar a respeito desses assuntos, né? A arte e educação em casa, a arte e música participativa, a leitura de paisagem, que é você chegar num espaço e conseguir analisar quais são os recursos que tem disponíveis para a gente poder processar. A saúde e o bem-estar espiritual, que está relacionado com a morte digna, yoga, mente, equilíbrio mente, corpo e espírito, para a gente poder praticar isso como uma forma preventiva. Economias e finanças, que está relacionado com as redes de trocas e serviços,
o CSA, os projetos de comércio justo, as compras coletivas, a economia solidária. Então, são várias coisas que dentro da cidade a gente consegue observar para a gente poder praticar essa pétala da economia e finanças. Posse da terra e governança, ecovilas, habitações coletivas, resolução de conflitos, cooperativas e associações, assim como a ADERE, que é a associação que acolhe esse projeto do Centro Permacultural Fazenda Fazendo, para que a gente consiga, né, caminhar e mostrar diante a sociedade que estamos organizados e quais as atividades que a gente acredita que elas possam ser realizadas naquele espaço, naquele momento. O manejo, por último, né, não menos importante, o manejo da terra e da natureza, que está relacionado com o cultivo de plantas, bancos de sementes, né, manejo da água e tudo que a gente pode estar relacionando com o fato da gente ser produtor. Falando em produção, então dando uma pausa aqui, né, na nossa fala sobre a introdução da permacultura. Aqui no Instituto Cefaz, né, somos uma casa permacultural aqui em Maringá, no oeste do Paraná. E aqui a gente pratica as atividades que eu gosto muito de chamar das artes científicas milenares, que são agricultura, jardinagem, culinária da roça e bambuaria. E diante dessas três atividades, nós temos um conjunto de ferramentas, a maioria delas são manuais, para produzir as nossas coisas e comercializar. Comercializamos pela internet, comercializamos pela Feira da Economia Solidária aqui da Universidade Estadual de Maringá. Para vocês terem uma ideia, então, dos produtos que a gente tem. Aqui, nós plantamos Ora Pronobis em vaso e temos também uma gama de manjericão no chão, plantado no chão. E a gente sabe que essas plantas, elas são perenes. O que isso significa? Elas dão o ano inteiro, estão na sua abundância o ano todo. E a gente desenvolveu um produto que se chama Patê da Natureza, que ele é muito parecido com um pesto, né? Um molho pesto que as pessoas colocam no macarrão. Você pode colocar numa torrada, num pão, alguma coisa assim, para você se alimentar. Então, a gente desenvolveu essa receita que, na nossa concepção, quanto mais simples e mais gostosa a receita, né, melhor. E a gente comercializa ela como um produto, fazendo encomendas, né, utilizando do nosso quintal e dos recursos que tem abundante, fazendo a leitura de paisagem, que a permacultura me incentiva a praticar, onde eu dou destino para esses recursos. Então, uma vez que eles estão abundantes, tem um momento que vai passar o ciclo deles e eles vão morrer, e antes disso acontecer, eu venho com a minha inteligência e com as minhas mãos e transformo isso num produto que vai durar um pouco mais de tempo e vai beneficiar um monte de gente, principalmente a nossa barriguinha, onde a gente vai ter um alimento vivo, um alimento cheio de nutrientes, né? Que vai fazer parte da nossa alimentação. E antes ele era uma planta qualquer que estava aí no quintal, né, dando trabalho para as pessoas podarem tudo. O outro setor que a gente trabalha, que já está relacionado com isso que eu falei, que é o beneficiamento, né, é a culinária da roça. Então a gente produz também, além do patê da natureza, requeijão de mandioca, bolo de banana, quibe de cabotiá, pepita de girassol, que é um petisco, né, salgadinho, que você se alimenta como amendoim. A gente faz bolacha integral de sementes. Então, a gente consegue ter esse setor da culinária como um grande produtivo de pratos também simples e gostosos, todos relacionados com a alimentação saudável e o que mais a gente puder educar nesse gesto, né, de cozinhar e de comercializar as coisas que a gente produz. E, por último, não menos importante, a parte da bambuzeria escola. Todas as atividades que são práticas, elas estão direcionadas para meninas e mulheres, para a gente conseguir nos apropriar, né, de conhecimentos e práticas a partir da nossa casa no enfrentamento das alterações climáticas. E a gente tem o setor formativo, que são os grupos de estudo, que você pode acompanhar, né, tanto aqui no Instituto Cefaz, se você é daqui de Maringá ou da região, como participar na internet, nosso canal,
que ele está lá disponível, tanto o grupo de estudos Arco-Íris, Desvendando a Voz e a Permacultura, como o grupo de estudos Firmando os Passos, para as pessoas que já estão nessa caminhada, na estruturação da sua autonomia, né, dentro de casa e na criação de produtos. E lá a gente comenta, né, nesse momento estamos estudando o tema autogestão. Então, agora que você já entendeu um pouco como que funciona a Casa Permacultural do Instituto Se Faz, eu quero indicar alguns livros e alguns temas que você já pode começar a vasculhar para você entender um pouquinho melhor da permacultura e como que ela é essa grande ferramenta que vai trazer para nós essa perspectiva dos recursos e da abundância da natureza, uma vez que a gente vai ter o nosso espaço e as ferramentas para produzir e criar tudo que a gente quer e a gente imagina. Então, aqui um exemplo a gente tem, ó, esse caderno orgânico, olha que maravilhoso, ó, o plano de manejo. Então, a gente consegue, né, esse daqui é um material daqui do governo, tá? Ministério da Agricultura e o Abastecimento, e a gente consegue trabalhar, né, olha, tem várias perguntas, é um caderno mesmo, ó, bem legal. Perguntas para você ir acompanhando o seu plantio, cuidado com os animais, como que você faz isso da maneira orgânica. A gente tem aqui também alguns livros da antroposofia, que está relacionada, né, com a pedagogia Waldorf. Eu também sou educadora, né, da pedagogia Waldorf, e que é o maior movimento educacional independente do mundo. Existe há mais de 100 anos, as escolas são associativas, e você pode conhecer, né, muito dos grupos que estão relacionados com essa prática. Então, esse livro, ele é de uma escola lá de Santa Catarina, uma escola Waldorf de lá, professora Ana Cairello, né? Inclusive, ele tem o apoio da Itaipu, binacional, tô vendo aqui, que ele fala sobre os trabalhos manuais, tecendo a vida, né? Trabalhos manuais para crianças de 7 a 10 anos. Que mostra, que fala um pouco, se aprofunda, né, dessas questões das práticas manuais na formação do ser humano. Então, é bem interessante. Aqui a gente tem, ó, uma saúde culinária e vegetariana, né, para a gente que é da culinária da roça. Por que a gente pensou na culinária da roça? Em receitas que são simples e gostosas. Então, a gente testa aqui no Instituto, no nosso paladar, leva para a Feira da Economia Solidária, onde o público também faz essa experimentação e nós temos a devolutiva, e quando isso fica muito gostoso, a gente transforma isso num produto. E ele começa a passar pelo processo de divulgação, né, de etiquetagem com a tabela nutricional, e a gente está conseguindo agora, nesse momento, né, fazer um fluxo de encomendas, onde as pessoas encomendam e a gente consegue já levar o produto vendido para a feira. A gente tem um livro aqui, ó, também indicando para vocês o Instituto Pindorama, que é o livro maior centro de formação da América Latina, na língua portuguesa. Então, esse livro do Nilson falando sobre a organização e casas ecológicas, que é bem interessante para a gente se apropriar de muitas técnicas de bioconstrução que a gente consegue facilmente fazer com as crianças, né, que são técnicas que são simples, porém trabalhosas, e a gente se apropria delas, de como que a gente consegue fazer um lugar de estocar água, um galinheiro, uma casinha de cachorro, né? Estruturas que são menores que a gente consegue planejar e fazer, casinha de boneca, né? De fazer com as crianças. E o que a gente desejar enquanto adulto também, seja nossas casas, nossos fornos e o que a gente quiser. Aqui a gente tem também o livro, ó, Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores, que é da Susan Perrow, que é uma médica, né? Uma linda, maravilhosa. Ela ensina também a construir as histórias. Então, estão várias histórias aqui, bem interessantes para a gente, né, se apropriar, né, para trabalhar com as crianças e falar sobre os elementos que a gente acha interessante. Aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, ó, falando sobre, olha lá, ó, soluções para crises, sociedades sustentáveis, permacultura e bambu. Então, aqui o Instituto Se Faz, né, trabalha de formação em permacultura e bambu para mulheres. Então, por isso que eu falei todas essas atividades que a gente faz aqui.
né? E como que a gente se estrutura para buscar autonomia a partir das nossas casas dentro da cidade. Eu também gosto muito, né? Inclusive você consegue pedir para chegar na sua casa, você consegue pedir pela internet os materiais do Gora. Olha só, o Gora é nosso deputado estadual, tá? Falando sobre agroecologia, e outro material do Gora aqui que é maravilhoso, ó, falando sobre os povos indígenas do Paraná, tá? Eu acho muito legal porque você tem um mapa que eu acho que todo mundo precisa se apropriar disso o quanto antes. Ó, nós temos um mapa aqui, ó, do estado do Paraná, que maravilha, tá? E todas as terras indígenas demarcadas que a gente tem aqui no estado, o nome das etnias, né, os problemas que são enfrentados pelos povos originários, para a gente conseguir entender um pouco melhor a natureza do nosso território e ao lado de quem que a gente precisa, né, se apoiar para continuar nessa preservação da natureza, tanto que a gente almeja. Aqui a gente tem, olha só, esse bambu de corpo e alma, que ele reúne nas 20 espécies do Brasil que são mais utilizadas para trabalhos científicos e que a gente observa, né, mais próximo de estudo das pessoas, uma vez que o bambu ele tem mais de 230 espécies no Brasil, então por isso que a gente tem uma bambuzeria escola aqui. Precisamos de pessoas que se apropriem dessa técnica. Olha aqui que lindo, maravilhoso. Esse daqui é por incrível que pareça, é um galinheiro, tá? E esse material, né, vou mostrar aqui para vocês, é de uma empresa aqui de Maringá, que trabalha muitos anos com a bioarquitetura e o paisagismo, que é a Bambusa. E aí, em Foz do Iguaçu, vocês têm diversos permacultores e bambuzeiros aí. Não tem nem como falar aqui de Maringá. E aí, minha gente, nós temos também o material dos escotismos. Tem alguns materiais que eu tenho em PDF, então se você tiver interesse, olha, Thaís, você falou que lá na gravação que tem alguns materiais em PDF sobre bambu e bioconstrução, né? Amarração principalmente, você me manda pedindo que eu mando para você os PDFs. Olha que legal aqui, ó, construindo só com bambu e amarração, uma cadeirinha para a gente fazer um piquenique bem gostoso, né, no pátio. Então, esse material dos escoteiros, ele é bem interessante porque ele é simples e diverso, ó, para a gente fazer a nossa pia. Aqui, ó, que beleza. Tá? Pia para lavar a louça, pia para secar a louça. Tá aqui, ó, pia para secar a louça. Terminando já, tá, minha gente? Essa parte da bioconstrução e também finalizando a minha fala aqui com vocês, porque é uma introdução. Aí nós temos aqui esse material da Colômbia, a gente precisa muito se apropriar, né, se aproximar dessa cultura latino-americana, né? O brasileiro não tem muito disso, uma pena, tá? Então a gente tem aqui nesse material da Colômbia, olha só, cadeira de bambu e vários encaixes de bambu que a gente consegue, ó, trabalhar e aprender para fazer o que a gente quiser. Estamos aqui. E por último, não menos importante, foi esse daqui que me levou a toda essa caminhada aqui desde 2017, uma iurte, né, que dá para construir de bambu. Então, assim, eu sou professora desde sempre. Sempre quis ser professora. Eu lembro que eu estava no 4º ano, né? Não sabia ler e escrever ainda. Mas uma professora chamada Valéria me ajudou muito, né? Mostrando que fazia parte do processo, que quando eu conseguisse escrever o meu nome, que eu conseguisse escrever o nome dela, né? Porque o meu eu já sabia copiar, decorado, né? Não entendia, mas quando eu soubesse escrever o nome dela, eu ia estar tranquila, né? E aí isso me ajudou muito e eu quis ser professora, porque se eu pudesse ajudar as pessoas, né? Uma pessoa, do jeito que ela me ajudou, já ia ficar feliz pra caramba. Bom, então, para terminar, falando um pouco de mim e também me despedindo de vocês,
como eu comentei, né, eu e a Anne somos biólogas, né? Eu sou professora e sou permacultora. Trabalhei um bom tempo na rede particular, aqui em Maringá. Depois eu fui para Natal, para lá eu fui em 2013, e foi lá que eu conheci a pedagogia Waldorf. Então, desde 2015, eu trabalho com escolas que são associativas, né? Faço diversos trabalhos. Já trabalhei como professora dentro de escola, já trabalhei como a permacultora que chega para fazer brinquedos de bambu, composteira, né? Planejamento dos espaços, tanto em Natal como em Pernambuco, na escola Waldorf Rural Turmalina, como também no interior do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, onde lá a gente tem duas escolas Waldorf que são públicas, né? A Cecília Meirelles e o Vale de Luz. Depois que eu percebi, né, eu trabalhei em 2017 no Turmalina, e eu trabalhei na jardinagem pela primeira vez na vida. E eu percebi essa capacidade das crianças, né, dessa questão do corpo, ferramenta, e a minha própria capacidade, uma vez que eu nunca tinha trabalhado com isso também. E aí eu percebi que essa escola, né, assim como o Centro Permacultural também tem essa perspectiva, ela tem que ser para todos, né? Todas as pessoas estão aprendendo a lidar com a terra, a ser produtores, né? E aí eu resolvi, em 2017, concluía o meu ano escolar ali com a escola, e a partir de 2018 eu fui me apropriar, principalmente da bioconstrução e a produção de alimentos, que era o que eu queria para a minha vida. Em 2018, no final de 2018, fui morar no Instituto Pindorama para poder trabalhar com isso. Ganhei o bombom de presente, né? Já casei aí, já virou meu marido. Não estava procurando bambu e ele me encontrou. E é por isso que eu trabalho com essas três áreas, né? A parte de agricultura, jardinagem, a bioconstrução, por conta da autonomia, né? E este trabalho de se apropriar para depois ensinar. Então, quando eu saí do Turmalina em 2017, eu já tinha esse desejo de me apropriar das coisas para conseguir fundar essa escola para adultos, que é o Instituto Se Faz, que completou 2 anos agora em abril. Então, estamos aí desde 2021, aqui em Maringá, né, que foi quando eu vim do Rio para cá, tornando acessível o conteúdo de permacultura para as pessoas. Então, quando eu cheguei aqui, ainda estava na pandemia, né? Começou as vacinas em junho, mais ou menos. Aí lá por setembro de 2021, que eu comecei em praças, né? A fazer o canal no YouTube. Lá você consegue observar como que eu faço o manejo da calçada ecológica. A gente tem uma calçada ecológica bem na frente aqui da casa. Então, mostra também como eu faço o manejo da composteira. A gente tem uma composteira aérea aqui. Então, tudo isso você consegue encontrar lá. E comecei a reunir pessoas que estavam interessadas em trabalhar na prática, né? E aí, em 2022, começou o trabalho com a Bambuzeria Escola para Mulheres, onde toda quarta-feira, né, a gente se reunia aqui. Até junho, estávamos nos reunindo aqui, né, 1 ano e meio desse projeto. E a gente precisou dar uma pausa agora para poder reestruturar e nunca parar, claro, né, reestruturar. Eu fiz mestrado, né, na área de pesquisa educacional, aqui na Universidade Estadual de Maringá, onde eu também fiz a minha graduação, minha licenciatura, e fiz o mestrado em Londrina, mestrado em ensino de ciência e educação matemática, e sou professora da pedagogia Waldorf pela Associação de Recife. Hoje em dia eu faço muitos cursos, né, de empreendedorismo, de marketing, né, das ODSs, né, da economia solidária. Então, uma vez que eu pratico o ensino, tenho estudado muito, quero construir ensino junto com vocês, muito política e economia, e faço, né, deixo esse recado para todos vocês que também desejam entrar nessa caminhada, nessa semeadura educacional via permacultura. Um beijo, a gente segue nessa caminhada de estudos e não perca o próximo tema de permacultura.